A galera, graça e paz, bom dia. Mais um domingo. A gente aí com a permissão do Senhor indo pro trabalho, mais um dia de plantão. Como de costume, dia de domingo, dia de gravar vídeo. A pista tá tranquila, o trânsito tá tranquilo, a gente consegue gravar algumas coisas aqui. Pô, Alex, o que tu grava sempre? Pô, eu gravo porque tô fazendo alguns vídeos aqui aleatórios e guardando no meu canal no YouTube, porque eu nunca subi vídeo nenhum no meu canal no YouTube. Não sou influencer digital, não trabalho com esse tipo de coisa, não ganho dinheiro com isso. Mas resolvi gravar alguns vídeos para que no futuro eu possa estar revisitando esses vídeos e ver o que eu falava, o que eu pensava sobre algumas coisas. E aí, no vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre louvor em igreja, né? Sempre estou falando aqui de coisas aleatórias, mas aleatórias com relação principalmente ao evangelicalismo brasileiro, né? Tudo que a gente vive. Já gravei alguns vídeos aqui falando sobre dia de domingo, relembrando aí as épocas que eu era religioso e achava que cumprir ali obrigações era algo que ia fazer com que eu fosse mais espiritual. Mas ontem eu fui uma igreja próxima da minha casa, do outro lado da rua, praticamente distância, sei lá, de 20, 30 metros. Mas às vezes eu visito essa igreja, o pessoal lá bem tranquilo, só que é uma igreja neopentecostal e eu não sou afeito a algumas práticas do neopentecostalismo. Mas essa igreja lá, ainda que tenha essas práticas, é uma igreja que você dá até para ir, né? Não congregaria lá, porque seria um engano para mim e para a própria comunidade, né? Porque eu não acredito em algumas coisas que se faz lá com relação à prática litúrgica. Mas de vez em quando, às vezes quando eu tô com um dia assim apertado, com alguma coisa, eu entendo que é necessário você estar em comunhão com os irmãos, fazer parte do corpo. Então às vezes eu vou nessa igreja, às vezes eu vou numa outra igreja que tem próximo da minha casa. Estou para visitar um ministério apostólico que eu fiz parte por um período, né? Até o ano retrasado eu fiz parte desse ministério, ano passado na verdade, estava ali. Mas ontem eu fui nessa igreja, cara, não vou ficar citando o nome aqui, porque a ideia aqui não é essa, falar sem dor. E aí eles convidaram o cantor, não sei se ele é pastor, na verdade, André Leono, conhecidíssimo no Brasil, participou do programa Raul Gil, cara com uma voz, nem vou comentar da voz do cara, técnica vocal, e eu já tinha assistido, né? Agora ele, há bastante tempo ele já faz parte do mundo evangélico, né? Já vi algumas ministrações dele, ele percorre igrejas, cantando ali, adorando, né? Que foi a expressão que ele usou ontem, né? E aí ontem ele, no congresso lá da igreja, ele fez a participação ministrando louvor e depois ele também deixou uma reflexão lá, tema sobre avivamento. Como eu disse, né, algumas coisas eu discordo do que ele falou, de como foi, mas não fui pra lá para ficar prestando atenção naquilo que eu entendo que é teológico, e fui lá muito mais, sendo bem sincero, fui lá para ver o cantor André Leono, a verdade é essa, o músico André Leono, de perto ali, né? E cara, quero ver se esse cara é desse jeito mesmo que parece, porque você, audiovisual, CD, produção, você tira aqui, ajeita pra lá, ajeita pra cá. E eu sou músico também, já fiz parte de banda, de grupo de samba, já participei de ministério de louvor na igreja. Sou músico, então eu gosto de ver coisa boa. Falei, cara, vou lá ver esse cara. Mas o que eu vi ontem, assim, foi algo que
chega a ser espantoso, cara. O que esse cara fez ontem, cantando, é brincadeira. O cara canta numa região que ele atinge o agudo. É surreal, é simplesmente surreal, assim. As mesmas coisas que eu ouvia, que eu ouço, né, no audiovisual dele, de produções que tem no YouTube, cara, é praticamente idêntico, cara. O cara canta muito mesmo. Mas aqui eu queria analisar alguns pontos, né? Além da parte técnica, vocal que eu vi ontem, ele tava mesclado, o ministério lá de louvor, tava com algumas outras pessoas, não sei se eram músicos que ele levou, mas eu já fui a essa igreja algumas vezes e não vi essas pessoas lá antes. O rapaz no contrabaixo, o rapaz no teclado, eu não sei se foi ele que levou, ou se é algum músico que a igreja chamou para poder estar acompanhando ele. Pessoal, é bom, são bons músicos. E algumas coisas me chamaram a atenção, cara, assim, nele. Ele toca violão, ele tava lá com o violão dele. Primeira coisa, repertório. Quais músicas que esse cara cantou? Primeira música que o cara começa cantando, né? Ao que está sentado no trono. Pô, se você quer adorar a Deus e canta essa música, cara, tua escolha foi, né? Poderoso Deus, minha alma anseia por ti, seja a glória, seja a honra. E uma coisa que me chamou a atenção é que mesmo com músicas, né, canções de adoração, que são canções antigas e simples, esse cara conseguiu fazer com que essas canções embalassem a adoração da igreja, que é algo que eu sinto muito falta quando eu vou numa igreja. Porque a maioria das vezes as pessoas querem fazer igual o rapazinho que antecedeu ele lá. O rapaz canta muito bem, timbre de voz bacana, escolheu uma canção que é um worship que eu gosto, né, Fogo em Teus Olhos. Só que o cara ficou, aqui uma crítica do músico, praticamente ele ficou 20 minutos com essa mesma canção, onde ele, de maneira repetida, de maneira reiterada, ficava ali fazendo gestos, movimentos, falando coisas no meio da canção que, com todo respeito, tava levando ninguém a adorar a Deus. Parecia muito mais uma performance artística por parte dele do que realmente uma adoração. E o André Leono, cara, tô falando do André Leono, cara, artista conhecido nível nacional. E assim, esse cara, poxa, nível internacional também. O cara, simples, cara, chegou lá, começou cantando Poderoso Deus, depois cantou Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. A igreja vinha junto, todo mundo cantando, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, todo mundo cantando. E tem um outro rapazinho que tá começando agora, ali, fazendo uma performance, fazendo gestos, fazendo movimentos, se lançando no chão. Ele, não sei se ele estava pensando que ele estava fazendo, né, não sei se ele pensou, né, se ele está pensando que ele está fazendo ali um teste para integrar Malhação, ou algum negocinho aí, um filme, eu não sei o que passava pela cabeça dele. Mas o que eu quero dizer assim, o cara simples como André Leono, que chega, né, do André Leono, que chega tranquilamente, né, assim, que chega tranquilamente, que passa, né, que para ali e assim, tá cantando, fazendo a igreja cantar em adoração, cara, as músicas que ele escolheu, aí, repertório, levar a igreja à adoração. E ele fala disso, né, depois que ele termina a ministração dele, ele cantou diversas outras músicas. Ele cantou worship também. Ele cantou
né, Único, cantou Furioso Oceano, Johnny Serra, ele cantou várias músicas, ele mesclava, né, ali worship com canções, hinos ali clássicos. Cara, se o cara fez a igreja adorar, cara, fez a igreja adorar, uma atmosfera de adoração que há muito tempo eu não sentia, cara. Me deu até vontade de voltar a tocar, vou falar a verdade, me deu vontade de voltar a tocar, de ministrar, porque assim, não é porque era o André Leono, mas aquilo que o André Leono, por meio, acredito eu, por meio do espírito, por meio do entendimento técnico, né? Ele falou um pouco que ele ministra em igrejas, ensinando, né, dando ali treinamento para equipes de louvor, do que realmente a verdadeira adoração, do que realmente é adorar, que aquilo ali não é um show. Pô, o cara tranquilamente, cara, chegou à igreja. Aí agora eu vou falar da pessoa dele, o que eu vi. O cara com uma camisa básica, cara, de malha, de algodão, com uma calça normal, dia a dia, de sarja, com um sapatênis, com uma blusa xadrez, cara, com uma roupa normal, um ser humano normal. Não chegou com pompa, não chegou com de carretão ali, com... Não segura ninguém. E detalhe, tá? Um detalhe. Na igreja devia ter mais ou menos ali, tô olhando assim, chutando mais ou menos pela quantidade de pessoas. É uma igreja grande, tá? Deve caber 300, 400 pessoas ali, tranquilamente dentro da igreja ali. O templo é grande. Mas a igreja estava vazia. Não tinha ali 70 pessoas, 80 pessoas. Não tinha, mais ou menos isso. Tinha muita gente da própria mídia, o pessoal da igreja mesmo, mas assim, devia ter entre 50 e 60 pessoas. O cara, em momento nenhum, você vê o cara se preocupando com isso, cara. O cara subiu na plataforma, eles chamam de altar, mas é uma plataforma mais alta, não é altar. Cara, o cara pegou e não tá nem aí mesmo. O cara subiu lá tomando o Gatorade dele, tranquilo, ficou no meio da galera ali no culto ali. Ele disse que chegou mais cedo, ficou conversando com os músicos. Então assim, é a simplicidade do evangelho que muitas das vezes a gente não vê, né, em alguns outros momentos. Então assim, cara, o que me chamou muita atenção, saltou meus olhos com relação a essa ida lá ontem. Eu fui para ver realmente o cantor, né, André Leono. Fui para ver o cantor, não vou ficar aqui de hipocrisia. Eu não fui lá para assistir culto, porque ia ter alguma coisa de avivamento, né? Não fui lá para isso. Eu fui lá como músico, ver outro músico, né? Ver um cara que tem a minha admiração por ser técnico. Queria ver se realmente no ao vivo ele era desse jeito, mas me surpreendeu de maneira muito positiva ver como essa pessoa, pelo menos naquele momento ali, eu acredito que ele não seja diferente daquilo, que era muito espontâneo, assim, não era um negócio forçado. E ver que existem pessoas realmente comprometidas com o reino, ainda que eu tenha divergência teológica, algumas coisas que até ele mesmo falou no meio da sua pregação lá, né? Ele falou sobre alguns pontos, ele contou algumas coisas, o momento de conversão dele, o que aconteceu no bairro que ele mora. Pô, assim, bacana escutar essas coisas, né? História muito parecida com a de muita gente, né? Mas foi bacana, cara. É assim, eu gostei muito de ter ido, né? Foi um momento ali. Fui conduzido realmente a adorar a Deus. Cantei bastante, vou até com a minha voz um pouco rouca. Cantei bastante, adorei. Realmente, muito tempo eu não me sentia dessa forma. E ainda existem pessoas que, por mais que eu divirja da questão teológica da igreja, da denominação e tudo mais, mas assim, ainda existem pessoas realmente comprometidas com a adoração, né? Com o evangelho, cara. Por mais que ele não tenha uma linha teológica, um raciocínio lógico assim, com relação à pregação, né? Ele falou algumas coisas lá sobre ganhar a pessoa para Jesus, coisa assim, vocabulário bem pentecostal e não pentecostal mesmo. Mas fiquei muito surpreso, cara. Foi uma grata surpresa ter assistido esse rapaz ontem ali. Rapaz, não, é um senhor de 52 anos. Nem parece que tem essa idade toda, mas ele falou lá que tem 52 anos. Mas assim,
E pelo que eu lembro de eu ter visto ele falando, ele não cobra pra ir em igrejas, cara. Ele não cobra pra igreja, porque ele falou que ele não tá indo fazer show, ele tá indo adorar a Deus. Então, assim, se você, não sei, na sua igreja aí, se você pensa em convidar alguém pra tá fazendo louvor aí, alguma coisa, cara, te recomendo entrar em contato com ele, ver se ele pode ter uma agenda pra ir na tua igreja aí, porque assim, você vai ser altamente impactado, cara, com o momento de adoração que esse cantor, pelo menos se ele repetiu o que ele fez ontem, cara, eu não acredito que seja diferente, porque eu já vi outras vezes vídeos dele, né? Cara, assim, me surpreendeu de maneira muito positiva, cara. Foi um ganho pra mim ontem. Hoje tô indo trabalhar, não tenho condições de ir à igreja, mas ontem eu pude experimentar um pouco ali dessa atmosfera de adoração que eu tanto gosto e acho tão importante para a igreja. Faz parte da liturgia de culto realmente bíblica, o momento de louvor, de adoração. Então, anjos, querubins, serafins, a Bíblia vai dizer que eles cantavam diante do Senhor, vai dizer que a congregação dizendo que santo, santo é o Senhor, e que essa realmente seja a essência da adoração, né? A centralidade, Cristo como centralidade, adorar a Deus, cara, adorar o nome de Jesus, cantar louvores para que as pessoas possam cantar louvores que exaltem o nome de Deus realmente, né? E não o artista. Muito bacana, cara, muito bacana mesmo tudo que eu vi ontem. Surpreendido de maneira muito positiva. Graças a Deus, galera.